para que ninguém que você deseja que participe do Radical fique de fora. Amém? Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra, diga amém. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus. Não é Evangelho de João, de Mateus, Marcos ou Lucas, não. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu queria que você abrisse no Evangelho de Jesus que Mateus escreveu. Capítulo 17. Mais baixinho para mim, Gustavo, por favor. E nós vamos ler apenas um verso, que é o verso de número 20. Mateus 17, versículo de número 20. Veja o que Jesus vai dizer. E Jesus lhes respondeu: por causa de vossa incredulidade. Porque na verdade eu vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de semente da mostarda, direis a este monte: remova-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para vós. Você pode dizer glória a Deus? Eu, Hélio, já sou cristão há 32 anos. Que eu me lembre, eu sou cristão desde berço. Minha mãe sempre me levou à igreja. E às vezes eu não queria ir para a igreja, mas minha mãe me levava mesmo assim. Eu falava, não vou, mas ela dizia, não, hoje você vai. Eu falava, não, mas ontem eu fui para Nova Show. No sábado, ela falava, não, mas domingo você vai para a igreja. Minha mãe sempre teve aquele compromisso de me fazer ir para a igreja, mesmo contrariado ou contra a minha vontade, e eu só tenho a agradecer a ela por isso. E eu me lembro que eu já vi muitas coisas dentro da igreja, durante todo esse tempo que eu caminho com Jesus. Eu já vi pessoas endemoniadas sendo libertas, quando alguém orou por elas, inclusive eu já orei, pessoas foram libertas. Eu já vi pessoas dentro da igreja que foram curadas de enfermidade. Inclusive eu também já orei e pessoas foram curadas. Eu já vi aquele texto que diz que a mulher estéril, a madre estéril, dará à luz. Inclusive uma vez eu estava dentro de uma igreja, eu orei por uma irmã, passou 9 meses, ela estava com a criança no colo. Eu já vi pessoas que estavam literalmente presas e amarradas nos vícios serem libertas das drogas, da bebida. Eu já vi casamentos que estavam a ponto de acabar, literalmente destruídos, serem refeitos, serem restituídos. Mas tem uma coisa que vai me empolgar ao ler a Bíblia, é que eu nunca li na Bíblia e eu nunca vi esse texto que nós narramos, Mateus 17, versículo 20, se cumprir. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, Stephanie, passa-te daqui para lá, e ele será removido. Isso eu nunca vi. E é muito esquisito, porque quando a Bíblia ela mostra alguma coisa para nós, automaticamente isso se cumpre na íntegra em algum momento. Só que esse texto, particularmente, eu nunca vi ele acontecendo. E enquanto eu orava e conversava com Deus sobre isso, eu perguntei, Deus, por que esse texto? Ou por que isso nunca aconteceu? Aí Deus me explicou algo, ele falou, Hélio, isso não acontece porque se um monte fosse transportado de um lado para o outro, o que aconteceria não seria um milagre, seria uma tragédia. E a fé em Deus, ela nunca será canalizada a um local para que venha haver tragédia. A fé, ela sempre será direcionada a um local para que haja cura, restauração, libertação e salvação. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que Deus nunca vai permitir que a minha fé tenha efeito sobre aquilo que eu quero, se isso for trazer para a minha vida ou para a vida de uma outra pessoa, tragédia, ao invés de glorificação do nome de Deus. Se um monte é removido, a tragédia, quem não se lembra da tragédia que houve em 2010, no bairro do Viçoso, Morro do Bumba, onde aproximadamente 300 pessoas morreram.
Uma média de 50 pessoas foram encontradas, soterradas, as outras desapareceram literalmente. Se você observar, naquele dia, as manchetes, as rádios, as televisões, elas não apresentavam em nenhum momento daquela ocasião transportação de um monte para o outro. Foi apenas um deslizamento. Já pensou se um monte fosse transportado de um lado para o outro? Não morreriam 300, morreria mais de 1000 pessoas. Porque isso pode causar uma tragédia. O máximo que o homem ele consegue fazer, sendo alguém extremamente estudado, é cavar dentro de uma rocha um buraco e forrar aquele buraco com ferro amarrado, revestir de cimento, e aquilo se torna um túnel. O máximo que a mente de um homem pode alcançar é uma implosão, ou fazer com que o monte venha explodir, mas em nenhum momento ser transportado, porque causará de fato uma tragédia. Agora, enquanto a mudança de um monte de um lado e para o outro causa tragédia, a cura de alguém não causa tragédia, causa glorificação do nome de Jesus. A libertação de alguém não causa tragédia, traz glorificação para o nome de Jesus. O que Jesus está querendo nos dizer, e a gente às vezes não entende ou não consegue encarar o texto para entender o que Deus quer falar, é que a fé, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que é semelhante à remoção de um monte de um lado para o outro lado, mas não causa tragédia. O único lugar que a minha fé deve causar tragédia é no reino das trevas e no mundo do nosso adversário. Porque para as nossas vidas e para a vida das pessoas que estão diante de nós, não haverá tragédias, mas haverá glorificação do nome de Jesus. Mas Jesus não disse que a nossa fé, ela tinha que ser igual a um grão de mostarda. Jesus disse, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Não é igual, por quê? Você vai entender. As sementes de mostarda, elas são pequenas. De várias plantas de mostardas que existem, a maior ou a média de uma semente de grão de mostarda são 2 milímetros de diâmetro. Ela é extremamente pequena. Geralmente, ela vem em várias cores: preta, marrom, amarelada, vermelha. Eu queria que você entendesse que o grão de mostarda, ele cresce de uma tal forma que ele, por menor que seja, se torna uma árvore grande, ao ponto de produzir, reproduzir e abastecer ambientes por meio de um grão. O que Jesus está querendo dizer é, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Jesus não está elogiando a fé pequena. Jesus não está falando que se a sua fé for pequena, isso é bom. O que Jesus está falando é que o grão de mostarda, ele é pequeno, mas uma hora ele cresce, se torna uma árvore, abastece e reproduz. O que Jesus está falando, na verdade, é criticando quem tem uma fé pequena, estagnada e rasa. Jesus está dizendo, a tua fé, ela pode ser pequena, mas ela não se mantém pequena por muito tempo. A sua fé precisa crescer. Pastor, quando eu aceitei Jesus em 2018, na Recomeço, a minha fé estava voando. Mas hoje a minha fé está pequena. Você está desagradando a Jesus. Porque Jesus não quer que a sua fé ela venha diminuir. Jesus quer que em 2021 a sua fé seja maior do que a fé de 2018, quando você começou. Eu não posso aceitar servir a Jesus e enquanto eu estou aqui, ou enquanto o tempo passa, eu acredito menos do que na época que eu comecei. Uma ressalva para a gente poder entender, Jesus está dizendo, a minha fé do ano passado, ela não pode ser maior do que a fé que eu tenho hoje. A minha fé de hoje precisa ser maior do que a minha fé de 2020. Pastor, o que você quer dizer com isso? A tua fé não pode esmorecer. A tua fé não pode estagnar. A tua fé não pode diminuir. A sua fé não pode secar. A sua fé ela não pode desanimar. Só que Jesus falou sobre ambientes em que a nossa fé é colocada. Porque existe uma coisa que eu preciso entender.
Existem ambientes propícios para que eu coloque uma semente de grão de mostarda. E se eu coloco ela no ambiente certo, o grão que é pequeno, agora se torna grande, ou uma árvore capaz de abastecer e reproduzir. Mas se eu coloco a minha fé, Bruna, em qualquer tipo de ambiente, a semente que era pequena, ela ao invés de aumentar, ela morre, ela vai minguar. O que Jesus está dizendo é, dependendo do ambiente em que você deposita a sua fé, ao invés da sua fé aumentar, a sua fé tende a diminuir ao ponto de morrer. Se Jesus falou que a fé precisa ser como um grão de mostarda, e a mostarda só cresce em regiões temperadas, isso é sinal que se eu jogar uma mostarda em qualquer solo, nesse solo aqui, vai passar talvez uns dias ou uma semana e já ela morre. Mas se eu pegar esse grão e jogar na terra certa, ela vai crescer. Escute isso aqui e guarda no seu coração. A minha fé é semelhante a um grão. E dependendo do lugar que eu deposito ela, ou ela aumenta, ou ela morre. É por isso que tem pessoas que já perderam a fé em gente, na igreja, em pessoas, no amor, em família, em crescimento. Sabe por quê? Não é por causa de Deus. É porque tem depositado a sua fé em ambientes destemperados. E a falta de tempero de determinados locais, ao invés de fazer a tua fé crescer, tem feito a tua fé minguar e a tua fé diminuir. Pastor, o que eu faço para minha fé não morrer? Primeiro, esteja em lugares e ambientes que a tua fé cresce. Segundo, caminhe com pessoas temperadas, que não se aproveitam da tua pequenez para te matar, mas que olham a tua pequenez, regam a sua fé, dizendo: hoje você é uma semente pequena, mas daqui a pouco o teu crescimento será tão grande, que você vai reproduzir e vai abastecer a vida de pessoas. Hélio, o que você quer dizer com isso? É que se existe fé para crescer, eu preciso entender que existem determinados tipos de fé, e é sobre isso que eu quero falar. Existe um tipo de fé, isso aqui me agrada muito, é a fé que não precisa de garantia. Já reparou que para a gente acreditar em algumas coisas que Deus fala, a gente precisa, de vez em quando, que Deus nos garanta outras coisas? Quando eu peço garantia para alguém, Mateus, eu estou pedindo uma garantia porque eu não acredito nele, ou não confio nele. Se eu chego para você e falo assim: olha, me empresta R$50, e você fala: só te empresto se você me der um tênis, você está dizendo: eu não acredito que você tem poder de me devolver o dinheiro que eu estou te emprestando. Eu lembro que teve um dia que eu abasteci o meu carro, eu fui encher o tanque, não lembro? E quando eu enchi o tanque, eu esqueci que eu estava sem carteira em casa, ainda não tinha Pix, e o cara falou: como é que eu vou saber se você vai voltar? Eu falei: eu vou deixar meu telefone. Ele falou: então tá bom, deixa o teu telefone, porque quando você voltar com o dinheiro, eu te devolvo o teu aparelho. Por quê? Porque ele não me conhece. E quando eu não conheço alguém, para eu acreditar nele, eu preciso de uma garantia. Como é que você fala que você ama Jesus, que você caminha com Jesus, que você é íntimo dele, se quando ele te fala alguma coisa, você pede uma garantia para poder se mover em direção àquilo que ele está te ordenando? Quando eu acredito em Jesus, quando eu tenho confiança em quem eu sirvo, Davi, eu não preciso de garantia para crer nas coisas que Deus está me mandando fazer. Eu sei que por muitas vezes é difícil de acreditar, só que Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: quem está falando não é homem. Se fosse homem você poderia duvidar, mas quando é Deus que está falando, eu não tenho que duvidar. Quando é Deus que está falando, eu só preciso me movimentar e acreditar. Se Abraão precisasse de uma garantia, Abraão não sairia de Ur dos Caldeus. Quando Deus falou: larga a sua terra, deixa a tua parentela, deixa tudo que você tem, Abraão no mínimo diria assim: Senhor, eu tenho muitas posses, eu tenho tantas coisas que não vale a pena sair daqui sem uma garantia do que o Senhor vai fazer. Só que Abraão, mesmo sem o mapa,
mesmo sem um endereço fixo, mesmo sem saber para onde ele estava indo. A Bíblia diz que Abraão deixa tudo, pega a tua esposa, o teu sobrinho e o seu pai e vai para a terra que Deus mandou ele ir. Eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Quando você confiar mais, as promessas na sua vida vão se cumprir com mais velocidade. Quando você acreditar mais, as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir com rapidez. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus está dizendo nessa noite: você não vai viver o restante da tua história sem promessas, porque hoje Ele está te fazendo acreditar, mesmo sem garantia. Pastor, me fala outro tipo de fé. Fé que realiza. A fé não pergunta como, a fé não pergunta para quê. A fé, ela simplesmente realiza os propósitos de Deus na vida dela. Deus não precisa que você pergunte a Ele como. Deus não precisa que você o questione. Deus não precisa que você o indague. Deus só precisa que você acredite e venha realizar. Aplica, pastor, se Deus falou, realiza. Abre a empresa que Ele garante. Aplica, pastor, vou melhorar. Se Deus falou, sai do trabalho e abre o seu negócio, porque Deus garante. Aplica, pastor, se Deus falou, bota o anel no dedo, vai casar, marca a data de casamento, porque Ele está dizendo, eu garanto. E Deus só vai fazer se cumprir coisas que você começou a realizar. O nosso problema é que a gente está preocupado em como vai ser. Só que a fé não pergunta como, a fé vai lá e faz. Se Deus falou, meu filho, vai na caixa, compra em 35 anos, e quando você vê, Deus te deu condição para pagar em 10, porque a fé realiza. Se Deus falou, vai na agência, escolhe o carro, bota a mão na maçaneta, e mesmo sem crédito para poder comprar, o seu score sobe de uma hora para outra e você sai de lá com o imóvel que você deseja. Eu vim pregar para alguém nessa noite para te dizer: para de perguntar como, simplesmente vai, realiza, faz acontecer, porque a oportunidade Deus já criou. Diga para alguém do seu lado: a sua fé precisa aumentar. Diga para ele, diga. Não, melhora, diga: a sua fé precisa aumentar. Por quê? Porque vão ter pessoas que durante o período em que você começou a acreditar, vão tentar zombar da sua fé para poder te parar no meio do caminho. E se você não tiver uma fé grande, se você não tiver uma fé que começa como um grão de mostarda, mas aumenta, na primeira zombaria você desiste. Vai sair do trabalho à toa, hein? Vai tentar abrir uma empresa? Vai quebrar. Tem certeza que você vai casar com esse cara? Isso aí é um infeliz, se não gosta de trabalhar, vai passar fome. Vai comprar essa casa? É melhor você ficar morando a vida toda de aluguel. É a mesma coisa? Não vai na ideia deles. Vai comprar carro agora? Anda de Uber, está mais barato. Gasolina está quase R$7. É gente que vai tentar te desanimar. Só que quem tem a fé que aumenta, não para diante de uma zombaria ou diante de um boicote. Quem tem um tipo de fé que aumenta, alguém fala não vai dar certo, a tua fé vai crescendo. Alguém fala vai casar para separar, a tua fé vai aumentando. Vai abrir a empresa nesse tempo de crise e vai fechar, a tua fé aumenta mais ainda para dar certo. Vai comprar a casa e vai ter que devolver, você vai lá e compra uma casa com valor dobrado, porque você crê no que Deus tem poder para fazer. Vai trocar de carro agora, está todo mundo vendendo carro porque está sem dinheiro para colocar gasolina. Você vai lá e compra um carro com ar-condicionado, com roda de liga leve, com 4 portas, e anda pela cidade para mostrar para todo mundo que a tua fé não depende do que o homem fala, a tua fé depende do que saiu da boca de Deus. Ei, acabou o tempo de você se distrair e perder o foco por qualquer coisa. Independente do que você está ouvindo, independente do que está acontecendo em sua volta, bata no teu peito e diga: a minha fé não vai diminuir, a minha fé naquilo que eu acredito, ela vai aumentar. Aumentar. Olha para alguém e diga assim: vai ter gente que vai dizer que você está sonhando muito. Fulano só acredita em coisa grande. Você fala para ele que isso aqui está bom, ele fala: não, eu quero coisa maior. É porque o seu tipo de fé não é fé que diminui nem estagna. O seu tipo de fé é o tipo de fé que é grato pelo que tem, mas não se contenta. Você sabe que Deus tem mais para poder te entregar.
Fulano agora tá diferente, parece que ele está em outro mundo, ele não sabe que ele mora no Rio Várzea. E o que você tem contra o Rio Várzea, irmão? A igreja vai ser lá no Rio Várzea. Sabe o que Deus está dizendo para você? Para de ouvir o que sai da boca de zombadores e comece a acreditar no que Deus falou, porque no final da história, até quem não acreditava vai ter que bater palma para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Até quem não acreditava vai ter que glorificar a Deus pelo que Ele fez na sua história. Até quem não levava fé vai ter que dizer: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Foi Deus que mandou comprar, foi Deus que mandou sair, foi Deus que mandou realizar. A tua fé vai ouvir e vai realizar. Então aguenta firme. Outro tipo de fé, fé para acreditar no que nunca aconteceu. Posso profetizar? A sua fé vai começar a alcançar coisas que nunca aconteceram na sua vida e nem na sua casa. A sua fé vai começar a receber coisas que você nunca viu antes. Eu queria que você fechasse os teus olhos por alguns instantes e pensasse nas coisas mais improváveis de acontecer na sua vida. Eu queria que você pensasse nas coisas mais distantes da tua realidade. Eu queria que você pensasse nas coisas mais loucas que Deus poderia fazer por você. Eu queria que você pensasse no melhor casamento, na melhor família, no melhor carro, na melhor casa, na melhor vida espiritual, com os melhores filhos, com o melhor emprego, com o melhor calçado, com a melhor história. Eu queria que você pensasse nisso, sabe por quê? Porque aquilo que você pensa é aquilo que Deus tem poder para manifestar em sua vida. Enquanto você pensa aqui, Deus começa a concretizar na terra. Enquanto você programa aqui, Deus faz se cumprir em toda a sua vida. Eu estou pregando para alguém nessa noite, e não é para as paredes, para quem acredita no que Ele tem poder para fazer. O que nunca aconteceu na tua casa, o que nunca aconteceu na sua família, o que nunca aconteceu na tua história, é isso que Deus vai realizar. Fé para acreditar no que ninguém acredita. Esse tipo de fé que te faz acreditar no que ninguém acredita não é o tipo de fé que nos faz andar sobre as águas, Rafael, Chay. Esse tipo de fé, Fernando, Eliane, Cristiane, não é o tipo de fé que faz você simplesmente andar sobre as águas, Miqueias. Esse tipo de fé é o tipo de fé que faz você descansar sobre a tormenta. Isso é fé. Porque tem gente que tem fé para andar sobre as águas, Jéssica. Só que tem gente que não tem fé para descansar enquanto o mar está agitado. Pedro andou sobre as águas. Noé ficou 40 dias no meio da tempestade descansando até que a tormenta passasse. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? O que Deus está falando para a gente aqui nessa noite? Eu não quero mover fé no teu coração para você andar. Eu quero mover fé no teu coração para você descansar quando o pau estiver quebrando. Amanhã eu tenho uma conta para pagar, mas eu vou dormir porque eu vou descansar sobre essa tempestade. Não sei onde o meu marido está, mas eu vou dormir porque eu vou descansar sobre essa tempestade. Não sei se eu começo a trabalhar amanhã ou não, mas eu vou dormir porque eu vou descansar sobre essa tempestade. Não sei se esse contrato vai ser assinado ou não, mas eu vou dormir porque eu vou descansar sobre essa tempestade. Essa fé me faz descansar. Durante quanto tempo, pastor? Durante o tempo que for necessário. Deus vai te dar uma fé que faz você viver tranquilamente sobre a tormenta. Agora, se você for perceber, existem pessoas que elas já acreditaram em muitas coisas dentro da igreja. Só que passou-se um tempo na vida delas, passou-se um tempo na história delas, que elas em algum momento já deixaram de acreditar nas coisas que Deus falou com elas. Existem pessoas que elas já acreditaram em tudo na vida, só que elas em algum momento elas deixaram de acreditar, pastor Edinho, nas coisas que Deus falou. Ela acreditava que tinha promessa, ela acreditava que ia ser um pastor, ela acreditava que ia ser uma missionária, ela acreditava que ia ser uma pastora, que ia ser uma levita, que ia ser alguém que ia ser curado e que ia ter um casamento abençoado. E por quê? Que depois de Deus ter falado para você durante tanto tempo sobre fé, a sua fé, ao invés de aumentar, a sua fé começou a diminuir, ao ponto da tua fé morrer. Simples. Posso dizer algo para você? E não vai dormir com raiva de mim? É porque você anda com gente que mata a tua fé. Eu preciso aprender a parar de andar com quem diz que vai dar errado e começar a andar, Mateus, com quem diz vai dar certo.
Eu preciso parar de andar com quem diz assim, ó, não sei se isso vai acontecer não, Stephanie. E eu preciso começar a andar com gente que diz assim, se não acontecer, eu estou orando, mas se acontecer, me leva para a churrascaria junto com você, porque eu quero comemorar. O meu tipo de fé não pode ser tipo de fé que é fé só para mim. A minha fé precisa alimentar o sonho das pessoas que estão em minha volta. É por isso que você não vai ver Jesus andando com quem mata a fé dele. Jesus andava com os fechamentos da fé dele, Flavinho. Quando alguém dizia assim, Jesus, os romanos estão vindo para te prender. Só que é o seguinte, a gente está contigo. E se alguém tentar te prender, já estou avisando, vou pegar a espada, vou no pescoço para cortar, mas ninguém te pega. A gente prefere caminhar com quem vende a gente, com quem amarra a gente, entrega a gente para o inimigo, do que andar com quem alimenta a gente, com quem protege a gente do mal quando o mal chega. Estão dizendo que você está operando milagres em nome de Beelzebu. Já falaram que você opera milagres em nome de demônios. Só que eu posso dizer uma coisa para você, Jesus. A gente anda contigo, a gente sabe quem você é. Vai pregar, vai curar, vai salvar, vai libertar, vai ensinar. Sabe por quê? Porque eu não estou preso àquilo que as pessoas falam. Eu estou fechado com você. Pega na mão de alguém do céu e diga assim para ele, eu sou seu fechamento da fé. Diga isso para ele, diga. Quando tudo estiver dando errado para você, eu estou do teu lado. Quando tudo estiver dando certo para você, eu estou do seu lado. Quando o pau quebrar, eu estou contigo. Quando você for para os Estados Unidos, eu vou com você. Mas se você for para o abismo, eu vou junto com você também. Eu estou aqui para dizer, vai dar certo. Vai acontecer. É esse tipo de gente que Deus quer que a gente coloque do nosso lado. Eu preciso ter maturidade para me afastar de quem está me matando. E me aproximar de gente que está me alimentando. Tiago falou algo interessante. Tiago disse assim, ó, se tiverdes fé, se você tem fé, tem um bebê aqui, gente, veio pregar comigo? Quem é essa aqui? Oi, Maju, cadê tua mãe? Veio não? Tá vindo? Ah, tá lá atrás, leva para mim. Se tiverdes fé, a sua fé precisa ser uma fé positiva. Porque se a sua fé não for uma fé positiva, a sua fé não for uma fé verdadeira, você vai desanimar. E a sua fé será quebrada como uma onda. Você sabe o que é onda? A onda ela tem limite para poder entrar na areia. Ela não vai até os prédios, ela não vai até a frente. E ela também não invade o meio do mar. A fé não precisa ser como a onda, ou não tem que ser como a onda, que só atinge a areia. A fé também não pode ser limitada, que não consegue ir mais fundo. Existem pessoas que elas estão assim na igreja. Elas falam, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. E quando elas veem, não acontece. Agora a porta abre, agora a porta abre, agora a porta abre, agora a porta abre, agora a porta abre. E a fé dela está igual uma onda, que não passa da areia, ou que não vai mais fundo. Agora é o caso, 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 quebrou na areia. O que Jesus está dizendo é fé. E quem acredita, acredita. E eu não posso vir para a igreja e acreditar que eu vou ficar vivendo a minha vida toda no quase. Quase comprei, quase fui feliz, quase casei, quase vivi a restituição, quase que meu marido aceita Jesus. Isso é para quem está lá fora. Porque quem passa por aquelas portas para dentro, a fé dele não fica no quase. A fé dele alcança os objetivos que ele deseja. Eu tenho uma palavra sobre a sua vida nessa noite. A sua fé, Marco Aurélio, não ficará no quase. A sua fé, ela vai até o fim dos seus objetivos. Vou ser feliz, vou casar, vou transformar, vou crescer, vou romper, vou acreditar, vou projetar, vou viver os sonhos de Deus. Porque eu não vou viver a minha vida inteira dizendo quase, quase, quase. Não, isso é para quem está lá fora. Quem entra aqui, vive as promessas de Deus. Ei, não se distraia, continue acreditando, porque a tua fé vai quebrar as ondas e vai romper o limite do impossível sobre a sua vida. Você crê nessa palavra nessa noite? Fé para crer no impossível. Agora, de onde vem a fé? Paulo vai dizer em Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Pastor, eu acreditei que a fé vinha enquanto eu orava. Eu pensava que a fé vinha sobre a minha vida quando eu estava nos meus momentos de isolamento e consagração. Eu pensei que eu receberia fé quando eu estava jejuando. A fé não vem quando você fala, a fé vem quando você ouve.
É por isso que você não pode perder o culto, porque é no culto que você ouve e sai daqui energizado e cheio de fé para acreditar mais. Você não recebe fé enquanto você está gritando, você recebe fé enquanto você está ouvindo a palavra de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que enquanto nós estamos aqui, Deus está te devolvendo fé, Deus está aumentando fé. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não tem, pede, porque Deus irá te dar fé para realizar. Enquanto eu estou aqui, está sendo gerado fé dentro de mim. Enquanto a fé é gerada dentro de mim, eu consigo determinar aquilo que eu acredito e aquilo que eu não acredito. Quando eu recebo fé, irmãos, não é você que vai definir para mim o que eu tenho que acreditar e o que eu não tenho que acreditar. Quando eu estou tomado de fé, sou eu quem passo a definir as coisas que vão acontecer na minha vida e as coisas que não vão acontecer. Eu já não sou mais definido pelo que você fala. Eu quem defino as minhas regiões e estabeleço as minhas metas e os meus propósitos. Deus está te enchendo de fé. Fé não é crendice. Fé não é crendice. Pega esse guardanapo aqui que eu passei no rosto e passa no teu rosto também, que você vai ficar suado, que você vai ficar fedendo. Porque fé não é crendice. Fé é manifestação. Vem daqui a 2 semanas e traz R$50 que a porta vai se abrir. Isso é crendice. Sem enrolação. Fé é manifestação. Enquanto eu ouço. Enquanto eu ouço. Enquanto eu ouço. Ah, essa enfermidade não vai ficar no meu corpo, não. Não, eu estou ouvindo algo aqui que está mexendo comigo. Não, meu marido não vai permanecer desse jeito, não. Enquanto eu ouço. Não, eu vou voltar a lutar por essa casa enquanto eu ouço. Não, essa porta não vai ficar fechada enquanto eu ouço. Eu vou recebendo fé. A fé vai se movendo dentro de mim. E eu começo a realizar. Diga para alguém, a chave para a fé ser ativada é tu falar menos e ouvir mais o que Deus tem para a sua vida. Já reparou que em algumas partidas de futebol, antes do jogo acabar, tem gente lá atrás com uma placa, Cristiano, dizendo assim, eu já sabia que o Flamengo ia ganhar. Aí nego bota assim, hoje tem gol do Gabigol. E 5-0 no Fluminense. E não é que acontece? É sobre esse tipo de fé que Deus está falando com você. Fé que já sabe que vai acontecer. Eu não preciso, Flavinho, ver as coisas acontecendo para acreditar que Deus vai fazer. Sabe que tipo de fé é essa? É a fé que não se ensoberbece quando Deus realiza. Porque você já tinha tanta convicção, irmão, que a sua vida ia mudar, que quando Deus faz alguma coisa por você, as pessoas falam, rapaz, fulano continua a mesma pessoa, né? Stephanie comprou um sapato da Dolce & Gabbana de R$4.000 e ela andou como se ela estivesse andando de conga. Nem mudou o andar dela. É porque quando Deus faz algo tão grande na nossa vida e a gente já sabe o que Ele vai fazer, o que Deus faz na nossa vida não muda a gente, irmão. Quando você não confia no que Deus tem para fazer na sua vida, você se ensoberbece com o que Ele está realizando. Mas quando você sabe da capacidade do que Deus tem para fazer na sua vida, nem as maiores bênçãos, nem os maiores milagres conseguem elevar você a um nível de soberba. Muito pelo contrário, isso mostra que você está cada vez mais dependente da vontade de Deus e do propósito dele para a sua vida. Agora eu preciso dizer algo para você nessa noite. Não adianta ter fé para pedir se você não acredita no que ele tem poder para fazer. Pedro, fala Jesus. Você está perguntando se sou eu e não é um fantasma? Eu disse, é. Posso ir contigo sobre as águas? Jesus falou, então, vem. Por que você tem fé para pedir, para ir, se no meio do caminho você vai afundar? Acabou até o glória, né? Porque você vive pedindo coisas para Deus realizar na sua vida, mas no meio do caminho você afunda. E Deus está falando, tem fé para pedir? Tem que ter fé para encarar a tempestade e ir até o final. Eu gosto dessa parte que ninguém consegue dar um glória a Deus, irmão. Que sei que Deus está te catucando por dentro. Parece que a sua mente está estalando assim, tac, tac, quando o motor está batendo. E Deus está falando, para de pedir aquilo que você não acredita que eu posso fazer. Para de pedir aquilo que você não acredita que eu tenho capacidade para realizar. Eu quero sair daqui dessa rua que não tem asfalto, que não tem nada, e quero ir para outra. Mas você não acredita que Deus tem poder de fazer isso que é mínimo por você.
Eu lembro que a gente morava numa casa, irmão, que todo mês o carro quebrava, lá no Morro do Sapê. E eu falava, Jesus, os crentes chegaram aqui, Jesus. Manda o asfalto para cá. Irmão, nunca teve asfalto na rua. Eu comecei a fazer um culto na minha casa, que era na subida da encruzilhada, botaram uma macumba no portão. Aí botaram tomate, cebola, a gente foi lá, orou, tirou. E a gente começou a ganhar mais vida lá para Jesus. Meu irmão, em 2 anos que eu fiquei lá, até asfalto teve na rua. Porque a tua fé precisa começar a manifestar aquilo que você acredita que Deus pode fazer na sua vida. Teve um irmão que falou comigo assim, fala Abraão. E eu falei assim, por quê? E ele estava me dando uma ajuda com o lance do terreno. Aí ele falou, cara, você já percebeu que a conta não fecha para pagar o terreno? Aí eu falei, já. Ele falou, é 100 mil reais por mês. Quanto de desafio o pessoal tem na igreja para poder pagar? Aí eu falei, vai dar uns 40 mil, 30 mil de ajuda, se o povo ajudar. Ele falou, a conta está meio estranha. Aí ele começou a me chamar de Abraão. Passou 4 meses, Deus enviou recurso para mim, para outras pessoas, para poder ajudar. Em 4 meses a gente foi lá e pagou tudo que tinha para poder pagar. Se tem uma coisa que eu tenho é fé, irmão, para poder fazer Deus ser Deus na minha vida. Você precisa sair daqui dizendo, Deus, eu acredito que o Senhor tem poder de ser Deus na minha vida. E eu vou começar a parar de viver esse tipo de fé mesquinha. Esse tipo de fé que não acredita em mais nada. E vou sair daqui acreditando que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Eu não aceito esse casamento assim, eu não aceito esse filho assim, eu não aceito essa história assim, eu não aceito a minha vida desse jeito. Eu vou acreditar que enquanto eu manifesto a minha fé, o Senhor se encarrega de fazer o impossível se manifestar sobre a minha vida. A fé é algo tão poderoso, irmão, que quando alguma coisa acontece na nossa vida, Taylor, a gente já nem se surpreende mais, porque a gente tem certeza da vitória que Deus nos dará. Eu vou começar a concluir. Você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida? Então comece a exercitar a sua fé. Porque promessa não se cumpre na vida de quem não sai para realizar. Se Abraão ficasse no mesmo lugar, o milagre não aconteceria. Se a mulher do fluxo de sangue ficasse no mesmo lugar, o milagre não aconteceria. Escute isso aqui, a fé faz você se movimentar. A fé faz você andar de um lado e para o outro. Eu não estou falando de desespero. Eu estou falando de ação para ver as coisas se cumprirem. Eu quero ter a melhor barbearia de Itaboraí. Começa a se movimentar. Eu quero ter o melhor salão de Itaboraí. Está parado ou está movimentando? Eu quero que o meu marido melhore. Está vindo para a igreja ou fica em casa de biquinho quando ele briga com você? Você precisa começar a se movimentar. E na medida que eu me movimento, as promessas de Deus começam a se movimentar em minha direção. Fica de pé para a gente orar. O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 10, versículo número 38. E o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Sabe o que ele está dizendo? A fé sozinha soluciona todas as coisas. Ele não falou, e o meu justo viverá de dinheiro. O meu justo viverá de fogo. E o meu justo viverá de amor. Não, o meu justo viverá da fé. Porque a fé sozinha, ela tem a capacidade de solucionar a maioria das coisas que você está enfrentando. Mas, continuação do texto, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. A única pessoa que se alegra quando você retrocede chama-se Satanás. A única pessoa que fica feliz, Jéssica, quando você dá um passo para trás, é o diabo. Mas Deus, quando Ele vê você avançando, Ele se alegra. E quando Ele vê você retrocedendo, Ele se entristece. Sabe quem ficou feliz quando você desviou? Satanás. Sabe quem bateu palma quando você saiu da igreja? Teus adversários. Sabe quem fica feliz quando vê você postando stories no mundo? O inimigo. Mas quem fica alegre quando vê você caminhando e andando em direção ao alvo, chama-se Jesus de Nazaré. O que Deus está dizendo é, a sua fé tem a capacidade para mudar o que já está escrito. O texto vai dizer sobre Sara a seguinte expressão no capítulo 11, versículo número 30 de Gênesis. E Sara era estéril e não teve filhos, Eliane. Só que o texto vai dizer em Gênesis capítulo 21, e Sara gerou Isaac. E o nome dele era Riso.
Como é que pode no capítulo 11, verso 30 dizer, e ela não teve? E no capítulo 21 dizer, e quem não teve agora está com o menino no colo? É porque a fé faz quebrar o que estava escrito sobre mim, só para que o impossível se manifeste em meu favor. Eu quero orar sobre a sua vida nessa noite, eu quero profetizar sobre você, que Deus te encherá de fé. Essa semana não será uma semana normal, essa semana será uma semana em que você vai acreditar em coisas que você já não acreditava mais. Em que você vai crer, Patrícia, em coisas que você já não acreditava mais. Em que você vai sair daqui tendo a convicção de que coisas que você viu quebrando, de que coisas que você viu se desfazendo, que Deus tem a capacidade de restaurar e de colocar no lugar de novo. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer, você só precisa acreditar. Enquanto isso passa pela sua mente, eu faço se cumprir na tua vida, na tua história e sobre a sua casa. Tem alguém para levantar as duas mãos para o céu nessa noite, para envergonhar Satanás, que acreditou que você iria sair daqui hoje pensando em retroceder, mas vai ver você saindo daqui hoje, indo adiante, quebrando as ondas, indo ao limite. A tua fé vai aumentar. Eu quero viver algo novo. Declare isso. Faz meu coração arder de novo. Fazendo o quê? Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Declara, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Curva a sua cabeça, coloque uma mão no seu coração. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, aí estão os teus filhos, as tuas filhas, que ouviram a Deus a sua palavra, que ouviram a Deus o Senhor, Deus ministrar, Deus, na vida deles sobre fé. Fé que aumenta, fé que não depende de garantias, fé que crê no impossível, fé que crê no que nunca aconteceu. Ninguém vai matar nossa fé. Nós andaremos com pessoas que vão alimentar nossa fé. Nós vamos não apenas falar que nós cremos, nós vamos descansar no meio da tormenta. Nós vamos ser pessoas, ó Deus, que a nossa fé ela vai invadir a areia, não terá limite. Nós seremos, ó Pai, daqueles que ouvem e são alimentados enquanto estão ouvindo. Eu creio, ó Pai, que nós seremos daqueles, ó Pai, que vê a manifestação daquilo, ó Pai, que o Senhor Deus falou sobre as nossas vidas acontecendo. Eu acredito, Senhor, na vitória da igreja, na vitória do seu povo. Eu creio, ó Pai, que enquanto nós estamos aqui, existem pessoas sendo libertas, existem pessoas sendo curadas, existem pessoas sendo transformadas. Enquanto eles ouvem, eles não aceitam a situação que eles estão vivendo, porque eles não vão se conformar se o Senhor tem coisas maiores para realizar sobre a vida deles. Sobre a vida, Pai, daqueles, ó Pai, que estão afastados ou se distanciaram dos teus caminhos por alguma razão, ou que talvez nunca te conheceram antes. Que nesse momento, ó Pai, como o Senhor já tocou na vida deles durante a mensagem, que o Senhor Deus possa, ó Pai, estar convencendo eles do pecado, da justiça e do juízo, e fazendo, ó Pai, eles entenderem que quem retrocede não te agrada, mas que só te agrada quem permanece e quem vai adiante. Eu oro pela vida da tua igreja, pelo teu povo.